Bom dia, Boker Tov. Hoje nós vamos fazer uma pequena introdução sobre os verbos no hebraico. O vídeo será dividido em uma pequena introdução, depois falaremos cada uma das estruturas verbais. Começaremos a aprender sobre a primeira estrutura verbal, que se chama Pa'al. Veremos um vocabulário de alguns verbos. Aprenderemos como ver a raiz desses verbos. E no final, umas pequenas dicas para como aprender melhor os verbos, que aprendi durante os anos, e como ver o curso inteiro. Então, em hebraico temos 7 estruturas verbais, chamadas também de binyanim. Binyan é um edifício, uma estrutura, e são divididos em 7. Pa'al, Pi'el, If'il, Itpael, Nif'al, Pu'al e Uf'al. Hoje, como disse, eu vou dar uma pequena introdução a cada um desses verbos, e depois veremos alguns verbos no Pa'al. Essas primeiras 3 estruturas, o Pa'al, o Pi'el e o If'il, eles são na voz ativa. Por exemplo, eu faço uma ação, eu escrevo, verbo escrever. O Pi'el também, como por exemplo o verbo falar, são 2 na ativa. O If'il é o que a gente chama de uma forma causativa. Por exemplo, eu dou de comer para o meu cachorro, eu faço sentar a minha criança, o meu neném. Esse é o If'il, causar alguém a fazer uma ação, dar de comer, fazer sentar. Então, Pa'al e Pi'el são formas ativas normais. E o If'il é uma forma que você está causando alguém a fazer uma ação causativa. Evidentemente, o que eu estou explicando é de uma forma geral e tem várias exceções também. Cada uma dessas 3 formas tem a forma passiva delas. Por exemplo, escrever, Pa'al, temos a forma passiva, que é ser escrito. O livro foi escrito. Nirtav é o Nif'al. Então, o Nif'al é a voz passiva, a forma passiva do Pa'al. O Pu'al é a forma passiva do Pi'el. Por exemplo, se aqui eu falo foi dito, diz, disse, e aqui foi dito. É a forma passiva. Falar, foi falado. Diber, falou. Dubar, foi falado, foi dito. E por último, o If'il, que vimos que é a forma causativa, também tem a forma passiva disso. Por exemplo, eu pergunto se o cachorro já foi dado de comer para ele. Não soa muito bem em português, mas existe essa forma também. Uf'al e If'il. Evidentemente, essas 2 formas aqui são mais usadas, então a gente vai começar estudando o Pa'al. Mais uma vez, Pa'al é a forma ativa e o Nif'al é a forma passiva dele. O Pi'el é a forma ativa e o Pu'al é a forma passiva dele. E o If'il é a forma causativa e o Uf'al é a forma passiva dele. Além disso, temos o Itpael, que é a forma reflexiva. Por exemplo, eu me visto, se vestir. Eu estou fazendo uma ação sobre mim, é o reflexivo. E esses verbos, eles sempre vão ter o hit no começo. Hit. Por exemplo, itlabesh, se vestiu. Lehitlabesh, se vestir. Além disso, um outro significado que pode aparecer com o itpael é a forma recíproca. Por exemplo, se corresponder, escrever um ao outro, se corresponder, lehit katev, se corresponder. Então vimos que o itpael pode ser a forma reflexiva ou recíproca. E como eu disse antes, eu estou explicando de uma forma geral, temos muitos detalhes em relação a isso, mas entendendo isso de uma forma geral, não existe a necessidade de saber tudo isso de uma vez, porque é muitos detalhes.
simplesmente entender que o pa'al, que vamos começar a estudar agora, é a forma ativa do verbo. Forma ativa, fazer uma certa ação. Mais uma vez, pa'al, pi'el, if'il, itpa'el, nif'al, pu'al e uf'al. Antes de continuar, eu peço para quem se interessa pelo assunto se inscrever no canal, isso ajuda a gente a divulgar nossos vídeos. E para quem tem interesse em fazer o curso completo, se encontra na Hotmart. O link está na descrição aqui embaixo. Vamos então para o próximo. Agora vamos ver só o primeiro binyan, a primeira estrutura verbal, que se chama pa'al. Pa'al, todos os verbos que veremos hoje é só da primeira estrutura. E veremos também no infinitivo, não conjugado, para facilitar também. Em hebraico, todos os verbos no infinitivo, como em português, eles terminam com ar, ir, or, por exemplo, falar, comer, partir, compor. Essas são as terminações em português. Em hebraico, em vez de no final, tem no começo. É simplesmente o lamed no começo. Então, lichtov, escrever. Likro, ler. Le'echol, comer. Lishtot, beber. Mais uma vez, lichtov, likro, le'echol, lishtot. Agora é a vez de vocês falarem depois de mim ou comigo. Lichtov, likro, le'echol, lishtot. Então todas essas formas são formas ativas. Alguém está escrevendo, alguém está lendo, alguém está comendo, alguém está bebendo. Agora, para saber a raiz, o radical desses verbos, isso vai ser importante para a conjugação mais tarde, em outros vídeos que veremos. Dessa forma é bastante simples. Tiramos sempre o lamed e tiramos o vav. Nesse caso, as três letras que sobraram são as letras da raiz. Nesse caso, o kaf, taf e o vet. Essa é a raiz. Likro, a raiz então será kuf, resh e alef. Lechol, alef, chaf e o lamed é a raiz. E lishtot deixaremos de lado porque é um verbo um pouco diferente, chamado de verbo fraco. Então, lichtov, likro, lechol, lishtot. Vamos para a próxima. Mais alguns verbos para o nosso vocabulário. Ainda estamos no pa'al. La'amod, ficar de pé. La'amod. La'asot, fazer. Lishmoa, ouvir. Lir'ot, ver. Mais uma vez, podem falar comigo. La'amod. La'asot. Lishmoa. Lir'ot. Temos aqui a raiz, então, Ain, Mem, Dalet. Esse daqui e o último eu vou pular, que é um pouco diferente a raiz, não quero complicar. E nesse caso daqui do terceiro, Lishmoa, Shin, Mem, Ain. São as três letras da raiz aqui. Mais uma vez, então, La'amod, La'asot, Lishmoa, Lir'ot. Lifgosh, encontrar alguém. Lifgosh. Lishkoar, esquecer. Lizkor, lembrar. Lilmod, estudar. Mais uma vez, agora vocês podem falar depois de mim. Lifgosh. Lishkoar. Lizkor. Lilmod. E aqui a raiz, o radical, temos aqui o Fei, Gimel, Shin.
Mais uma vez, lembrando, para achar a raiz ou radical que vai ser importante em outros assuntos para a gente, quando a gente quiser conjugar os verbos, tiramos o lamed, que indica o infinitivo aqui, e o vav também. Fei, gimel, shin, é o radical aqui, raiz. Lishkor, esquecer, que é shin, kaf, het. Lizkor, que é lembrar, zain, kaf, resh. Lilmod, segundo lamed fica da raiz, o mem e o dalet. Lifgosh, lishkor, lizkor, lilmod. Mais 4 verbos hoje. Liknot, comprar. Limkor, vender. Liftoar, abrir. Lisgor, fechar. Agora a vez de vocês. Liknot, Limkor, Liftoar, Lisgor. E o radical, a raiz, no primeiro vamos deixar, para não complicar, que ele é um pouco diferente. Limkor, mem, kaf, resh. Liftoar, fei, taf, het. Lisgor, samer, gimel, resh. Liknot, Limkor, Liftoar, Lisgor. Então essa foi uma pequena introdução dos binyanim. Vimos que temos 7 binyanim em hebraico. Pa'al, Pi'el e Fil fazem parte da voz ativa, enquanto que o Ifil é a forma causativa, se causa alguém ao fazer uma ação. Depois temos da voz passiva, temos o Nifal, Pual e o Fal. E a forma reflexiva ou recíproca é o Itpael. Agora algumas pequenas dicas que eu aprendi durante os anos de ensino. Primeiro de tudo, não precisa saber tudo de uma vez, nem o vocabulário e tudo mais. Cada verbo que vocês aprendem, vale a pena ficar satisfeito com o que a gente está aprendendo, não o que está faltando, porque senão a gente acaba vendo que tem muito para aprender. Deixar todos os irregulares para depois. Não começar com os irregulares, porque as regras são mais gerais, mais fácil. Além disso, como eu disse no início do vídeo, quem se interessa por fazer o curso inteiro, de 52 aulas, o curso inteiro se encontra na Hotmart, e o link para entrar no curso se encontra na descrição, para adquirir o curso. Vocês estão convidados a se inscrever no canal. Vocês podem entrar em contato comigo pessoalmente ou deixar algum comentário sobre o vídeo nos comentários. Shalom e até a próxima.